Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A segurança pública no Brasil é uma das maiores ações da população. A violência urbana tem sido muito debatida no dia a dia. Os problemas são muitos e várias são as causas. Ninguém suporta mais notícias de assaltos, assassinatos, de drogas e de precariedade das cadeias. O ano de 2011 está aí e o Ministério Público, titular da Ação Penal Pública, terá novos desafios no combate à criminalidade. Para enfrentar o tema, o promotor de Justiça de Canoas, Amílcar Fagundes Freitas Macedo, que coordenou operações bem-sucedidas na área criminal. E também o major da Brigada Militar, Adriano Klafik, chefe do Serviço de Agência do Comando de Policiamento Metropolitano. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o promotor Amílcar, perguntando exatamente o seguinte: a maneira como está exposta a violência hoje no país, fica muito difícil não unir forças. Quer dizer, não se pode pensar em combater a criminalidade sem as Forças Unidas. É um prazer estar aqui e isso é uma verdade que nós constatamos ao longo desse ano de 2010. Várias operações bem-sucedidas que nós fizemos na comarca de Canoas contou exatamente com essa integração. É aquilo que eu chamo de aproveitamento simultâneo, né, em todos os flancos, né, o combate simultâneo em todos os flancos. Nós tivemos parcerias esse ano tanto com a Brigada Militar, quanto com a Polícia Civil, quanto com a Polícia Federal, e isto resultou em resultados significativos no combate à criminalidade, principalmente e notadamente no tráfico de entorpecentes, cuja última operação que foi feita neste compasso, né, com todas essas forças que eu já citei, efetivou a prisão de mais de 25 pessoas que coordenavam o tráfico de entorpecentes num dos bairros cuja violência mais se conflagrou na cidade de Canoas, que era comparada até com a Bagdá de Porto Alegre, que era o Viras. Por isso, eu não vejo outra forma como se combater criminalidade sem unir forças, sem unir os serviços de inteligência de todas essas forças que combatem a criminalidade hoje no Brasil. Agora, doutora Amílcar, uma das causas dessa violência é a sensação de impunidade. E por isso é importante as instituições marcarem presença através de ações. Exatamente. Como eu digo assim, os bandidos para todo mundo. A criminalidade é muito intensa e nós temos efetivamente que trabalharmos em comunhão, conversando, né, fazendo ações integradas, utilizando mecanismos de agência que nós vamos falar ao longo dessa nossa exposição aqui, para que essas nossas ações elas tornem bem-sucedidas e a população tenha uma sensação de tranquilidade, ou pelo menos tenha uma sensação melhor de que elas não vão ficar impunes, que a criminalidade não vai ficar impune. Apenas para trazer um exemplo, eu atuo apenas na comarca de Canoas, mas depois de deflagradas algumas operações ao longo deste ano, pessoas de outras comarcas ligavam para fazer representações e para noticiar que também naquela cidade estava acontecendo isso, que era preciso ter uma ação lá. Quer dizer, isso é importante, esta sensação de tranquilidade que passa essas operações integrar as forças policiais, né, junto com o Ministério Público, para a sociedade como um todo. Ok. Major Adriano, a Brigada Militar tem sido parceira do Ministério Público Gaúcho em ações deflagradas no dia a dia. Antes de tudo, há um trabalho muito importante, que é aquele trabalho de inteligência. E para que tudo dê certo, esse trabalho é essencial. É verdade. É uma satisfação termos a oportunidade de debater esse tema, que é sempre presente e cada vez mais na sociedade brasileira. É importante entender justamente que uma operação, como a citada pelo Dr. Amílcar, ela não se desencadeia de forma isolada, e sim articulada. Ela faz parte de uma visão estratégica de segurança pública. Nesse sentido, o trabalho antecedente de inteligência, ele recebe uma importância bastante significativa. Por exemplo, determinada operação dedicada ao combate ao tráfico de drogas,
A bem da verdade, o motor dessa operação se relaciona aos homicídios ligados ao tráfico de drogas. E aonde estão contextualizados esses homicídios, quer dizer, quais são as relações com o tráfico de drogas, o espaço geográfico, os conflitos em determinada comunidade. Especificamente Guajuviras, onde há uma atuação também articulada com órgãos municipais que antecedem a questão criminal, questões de ordem urbana, de acessibilidade, de oportunidades para as pessoas que vivem naquela comunidade vulnerável, tentando afastá-las da ameaça do tráfico de drogas. Mas é importante que para que esses trabalhos focados na questão social, mais propriamente sociais, que eles tenham êxito, para que esses trabalhos tenham êxito, que haja uma intervenção e que retire esses territórios, essas comunidades do julgo do crime. Nesse sentido, o trabalho de inteligência vai para apurar justamente o que está acontecendo em termos de criminalidade e violência em determinado espaço, quais são as relações que ali se produzem, aí sim, é dirigido, a operação tem um fim que não é simplesmente na operação. Não se foca em sentido de prender, simplesmente eu vou prender traficantes, não é isso. Nós vamos desarticular uma rede, as redes de fornecimento que abastecem aquele local e aumentam as estatísticas criminais em determinado território. Então é bastante amplo, ela não se encerra naquela operação. E essa colocação de uma determinada operação articulada com o Ministério Público, com outras forças policiais, essas operações elas precisam estar sincronizadas e sintonizadas com uma série de outras intervenções que permitam aí sim estabelecer uma convivência aceitável em determinada comunidade sem o domínio do crime. Muito se fala, talvez, em espaços considerados como vazios de república ou vazios de Estado, onde chega a predominar uma certa anomia moral em que as pessoas terminam aceitando que uma minoria, um grupo violento, domine determinada comunidade. Ao ganharmos a confiança, como o doutor Amilcar já citou, inclusive de outras comunidades fora do município de Canoas ou da região metropolitana, começam a fornecer mais informações, solicitar, porque ali vem uma linha de confiança e isto prepara, aí sim, a entrada de outros trabalhos, inclusive da Brigada Militar, no aspecto de polícia comunitária, etc. Mas então é todo um grande processo. Não se trata de um processo que repentinamente se entra em determinado local e a partir dali se aplica um outro modelo de polícia. Não é isto. Há toda uma preparação que vai muito além disto. A importância das operações articuladas com o Ministério, desenvolvidas com bastante sucesso, a importância se dá no ganho de agilidade, na confiança que transmite a comunidade, na fiscalização da própria operação. Isso é importantíssimo para firmarmos cada vez mais a necessidade de parcerias, de transparência nas ações e foco em resultados e visão estratégica. Não uma simples operação isolada sem uma finalidade estratégica. Certo. Doutor Amilcar, o Estado às vezes tem falhado em não fornecer aqueles direitos básicos, mínimos. E isso acontece principalmente com aquela população que está na periferia. E isso faz com que o crime se instale. E esses moradores fiquem à mercê de traficantes de drogas, por exemplo. Eu costumo dizer que nós temos que combater o crime com 3 eixos, né? Investimento policial, que nós chamamos de repressão, com educação e com... Né? Separando cada um desses 3 elementos, né? Eu diria o seguinte: nós precisamos de uma polícia bem treinada, treinada em direitos humanos, treinada em cidadania comunitária, uma polícia equipada com meios, com viaturas, com armamentos, com munição, com salários adequados. Precisamos que o crime, por ter uma característica eminentemente local, nós precisamos de que estas ações, e agora eu digo nas ações de educação e de urbanismo, sejam coordenadas pelo município. Nós não temos na América do Sul esta característica de os municípios participarem no combate ou na segurança pública. Isso nós temos que criar, nós temos que trazer o município para assumir essa responsabilidade de segurança pública.
otimizando espaços públicos, como praças, transportes públicos, iluminação, recolhimento de lixo, se fazer presente o poder público naquelas áreas conflagradas. Da mesma forma, nós precisamos que a Secretaria de Cultura dos municípios, tá, deflagrem também ações de segurança pública. O que eu chamo de deflagrar ações de segurança pública por secretarias municipais de cultura, por exemplo? Espaços como danças, artes, teatro, isso são ações importantíssimas que as secretarias podem otimizar nessas áreas carentes. O Estado se fazer presente nessas áreas mais carentes. E com isso, nós teríamos então uma otimização deste ganho pedagógico com as operações da polícia. A polícia entra em um determinado local, prende traficantes, utiliza de ferramentas de inteligência e sai dali e não permanece naquele espaço, há a possibilidade de a mesma facção, tão logo saia do presídio, retorne para ali, ou a de uma outra facção rival ocupe aquele espaço deixado. Então, o que nós temos é que ocupar território. E se ocupa território não só com a polícia dita comunitária, né, com aquela polícia cidadã, aquela polícia que interage com a comunidade e recebe dela confiança, mas também com a ocupação pelo município, pelo Estado como um todo, de políticas públicas permanentes naquela área. Fazer o Estado permanecer lá naquela área. Criar, por exemplo, locais para se mediar conflitos, presença até mesmo do próprio Poder Judiciário, né, em ações de menor potencial ofensivo, serem feitos julgamentos no local. Isso é muito importante para que se dê àquela população a confiança de que o Estado está presente. E acontecendo, ela vai confiar na polícia e vai confiar nas instituições democráticas. Falando em polícia, Major Adriano, uma das dificuldades da polícia é o silêncio. A lei do silêncio impera nas vilas. E aí entra um trabalho importante da Brigada Militar, que é aquele homem à paisana que vai lá e faz o trabalho que tem que ser feito. É verdade, isso é um problema a ser enfrentado em razão justamente de existirem áreas que ainda, de alguma forma, um grupo criminoso, uma quadrilha ainda consegue impor o terror sobre determinadas comunidades. Bem, na verdade, no Rio Grande do Sul não existem áreas em que a Brigada Militar ou a Polícia Civil não entrem, né? Não existe aqui, como talvez no Rio de Janeiro nós temos exemplos lá bastante negativos. Mas, de qualquer forma, temendo pela ação desses criminosos, muitas vezes as pessoas realmente, não por apoiarem o crime dessas comunidades vulneráveis, mas por represália, tendem a se manter no silêncio. Volto à questão da intervenção, e aqui a questão de um processo, né? Um processo de retomada de um território, de alguma forma, ou em que o crime ainda tem algum domínio sobre aquela população vulnerável. O processo de retomada, existem equívocos em alguns locais que foram feitos, por exemplo, se entrar com serviços públicos negociando com o criminoso, negociando com o traficante. Isso se trata de um equívoco, porque quando o Estado reconhece digamos, um poder quase político ao traficante ou ao criminoso que mora naquele local, ele transmite uma mensagem mucada ao cidadão de que realmente aquele criminoso tem poder, que ele domina. Então, isso é equivocado. Talvez avisar antes